Bom dia, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos aqui nessa manhã para mais um Café com Jesus. E hoje eu te convido a meditar comigo, falando sobre a origem dos sonhos, das visões e da palavra que você ouve. Aqui no livro de 1 João, no capítulo 4, o versículo de número 1 ao número 3, está falando sobre os falsos profetas. E diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, quando nós ouvimos essa frase, dizendo, não creiais em todo espírito, mas provais se o espírito são de Deus, significa que não devemos crer em tudo o que ouvimos. Somente porque alguém diz ser uma mensagem de Deus, não devemos simplesmente acatá-la logo de início. Existem muitas formas para testar os ensinamentos e discernir se uma mensagem ela é verdadeiramente do Senhor. Uma das formas para que possamos averiguar a veracidade de uma palavra trazida como a palavra de Deus é conferir se suas palavras estão de acordo com o que a Bíblia diz. Porque tudo aquilo que não é bíblico é heresia. E tudo que é heresia não vem de Deus. Porque o Senhor é a verdade. Ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aquilo que alguém queira dizer para você, mas que não se enquadra dentro da palavra de Deus, então não é uma verdade. Então, precisamos averiguar esta palavra. Precisamos averiguar esta voz que nós estamos ouvindo. Então, toda palavra que vem de Deus, ela precisa estar de acordo com a Bíblia. Outros testes incluem seu comprometimento com o corpo cristão. Uma pessoa que anuncia a palavra, que prega a palavra, primeiro ela realmente tem que estar sendo extraída de dentro da Bíblia. Segundo, se é um profeta de Deus, a sua vida precisa condizer com aquilo que ele fala. A sua vida precisa estar comprometida com o corpo de Cristo. Com o corpo chamado igreja. Não estou falando igreja templo, estou falando igreja nós. E é necessário que venhamos ver o vestígio da morada do dono da igreja na vida da igreja. Porque se não houver vestígios de que há um morador,
daquilo que eu falo, tem aí um comprometimento. Precisamos falar daquilo que nós vivemos. E precisamos viver daquilo que nós falamos. E conseguimos provar que vivemos não é por palavras, mas pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. Então nós precisamos averiguar e não receber como 100% verdade se primeiro você não verificar se está enquadrado dentro da palavra de Deus. E no versículo de número 3, que lemos, diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Algumas pessoas acreditam em tudo o que leem ou veem. Infelizmente, muitas ideias expressas e ensinadas não são verdadeiras. Eu já tive a oportunidade de andar bastante, de ouvir muitos pregadores, de ouvir muitas pessoas falarem, e infelizmente a gente se deparar com muitas heresias. Porque como que você tem a condição de discernir isso? Você precisa conhecer a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, eu já tenho lido a Bíblia algumas vezes. Então a gente tem condições, muitas das vezes, de analisar o que nós estamos ouvindo. Então, para que você passe a analisar o que você está ouvindo, conheça a palavra de Deus. Porque ela vai te trazer a resposta, ela vai te trazer o norte para a sua vida. E você não vai precisar ter como verdade aquilo que é heresia. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. A palavra diz: erreis por não conhecer as Escrituras. E ela fala ainda: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus para nós não sermos enganados nos dias em que nós estamos vivendo, onde tantos falsos profetas têm se levantado para apregoar aquilo que não está baseado dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. Quantos estão vindo com sonhos, com visões, mas que não são sonhos e visões proféticos de Deus. E nós teremos condições de analisar isso se conhecermos a palavra. E eu estou te convidando nessa manhã, se você não tem o hábito de ler a palavra, de estudar a Bíblia, venha conhecer a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que você tem acesso. Em toda casa tem uma Bíblia. E na sua casa tem uma palavra, tem a Bíblia. E se não tem, baixe, hoje tem várias formas, mas não deixe de conhecer a palavra de Deus, para que você não seja enganado. Porque os dias são maus, o inimigo tem operado, o inimigo tem lançado tantas coisas. E a palavra diz ainda que, se possível for, ele enganaria até os escolhidos. Você é escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Não deixe que o inimigo venha enganar a sua vida. Não deixe que o inimigo venha lhe trazer heresias, tentando te convencer de que é verdade. A verdade está na palavra de Deus. Então, te convido nessa manhã que você venha conhecer a palavra de Deus para interpretar tanto as pregações, como as visões, como os sonhos que você tem tido, você tem visto e você tem ouvido.
Conheça a palavra de Deus, pois para descobrir a origem de um sonho, de uma visão, de uma palavra genuína, é necessário que sejam testados pelo crivo desta palavra. Amém? Que o Senhor possa conduzi-lo e colocar no teu coração o desejo de estudar a palavra de Deus, de conhecer o caminho que você precisa andar. E o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Quero orar com você nessa manhã. Senhor, diante de Ti, peço compreensão e revelação da Sua palavra e que eu seja sensível ao Seu Espírito Santo para discernir os sonhos e suas interpretações, seguindo, ó Pai, o crivo da Sua palavra. Pai, conceda-me discernimento de espírito, para que eu possa entender, Senhor, quando o Senhor está falando e quando o inimigo quer nos enganar com falsas palavras. Nessa manhã, Senhor, guarda, blinda, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, daquilo que vem do céu. Pai querido, Pai eterno, para que nós possamos ser conduzidos pela voz do Teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que por falta de conhecimento venhamos ser enganados, mas desperta no coração do Teu filho e da Tua filha para buscar a palavra, para conhecer a palavra, porque estamos vivendo nos dias onde falsos profetas têm pregado um falso evangelho, têm vivido uma falsa vida cristã. E isso, Pai, tem induzido muitas pessoas ao erro, como também, ó Deus, tem conduzido pessoas de formas cegas. E a Tua palavra diz que um cego não tem como conduzir outro cego. Então, abra os nossos olhos nessa manhã, pela luz da Tua palavra, e que sejamos guiados, os nossos pensamentos, os nossos passos, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, que sejamos como o salmista Davi diz, que tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome, que possamos bendizer o Teu nome, o Teu reino, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.